Peço desculpas pelo cenário diferente que eu estou na base da correria aqui no hotel. Então, galera, é o seguinte, vamos falar desse Flamengo. Antes de mais nada, acho que o Flamengo começou nervoso, muito mal. Não só o Flamengo, o Palmeiras também, mas eu acho que o Palmeiras começou o jogo melhor, tendo mais a posse de bola, sabendo mais o que fazer dentro de campo. A estratégia do Palmeiras estava dando certo. Nos primeiros 10 minutos, aos 10 minutos, inclusive, teve o primeiro lance polêmico da partida. Eu confesso para vocês que tem lance que eu assisto ao empurrão do Jorginho nas costas do Gustavo Gomes, que eu acho pênalti, tem lance que eu olho e não acho pênalti. Continuo na dúvida nesse pós-jogo. Eu vou esperar o áudio do VAR para poder tirar uma melhor impressão ou ter mais opinião em relação a esse lance. Mas, enfim, foi polêmico. Os jogadores do Palmeiras reclamaram bastante. Acho até que o Palmeiras perdeu um pouco o lado emocional, algo que é muito difícil, porque uma grande virtude desse time do Abel Ferreira é o lado emocional, porque eles não costumam perder o lado emocional durante o jogo, e eles perderam após esse lance. Visivelmente você percebeu os jogadores do Palmeiras extremamente nervosos por conta disso, mas o Flamengo tirou proveito dessa situação. Inclusive, o Flamengo saiu na frente do placar em uma jogada maravilhosa, muito bem trabalhada. Aquilo que aconteceu no primeiro gol do Flamengo não foi por acaso, gente. Para quem não viu o lance, o Rossi estava com a bola dominada, ele deu o passe, quebrando a linha, o lançamento dele quebrou a linha do Palmeiras, o Pedro recebeu, o Pedro passou pelo Fux, zagueiro do Palmeiras, como se o Fux fosse uma criança. Juro para você, parecia que o Pedro era um adulto jogando ao lado de uma criança. Ele passou pelo Fux e deu um passe, gente, pro Arrascaeta em profundidade, impressionante. E o Arrascaeta num vigor físico que a gente pouco viu no Arrascaeta nos últimos anos, correu, saiu cara a cara com o goleiro, abriu o placar. Beleza, o Flamengo continuou bem no jogo, só que teve um lance que para mim o Flamengo foi muito juvenil. O Léo Ortiz, ele saiu lesionado. O Léo Ortiz não iria continuar no campo. O médico do Flamengo, em nenhum momento, fez o sinal de alteração. E aí o Danilo, que já estava pronto para entrar, não entrava, porque eu não sabia se o Danilo tinha que entrar ou se o Léo Ortiz tinha condições de jogo. Ficou naquela dúvida. E naquela dúvida, o Flamengo ficou um tempão com a menos. O Palmeiras tirou proveito da situação, trabalhou muito bem a bola. E aí, em um lançamento do Kelvin, o Vitor Roque, no lado do Léo Ortiz, subiu sozinho, pá, gol de cabeça. Mas o Flamengo não sentiu o golpe. Eu acho que essa é a boa notícia. O Flamengo em nenhum momento sentiu o golpe de ter sofrido o gol. Continuou tentando, chegou ao segundo gol. Como é que foi? O Pedro ganhou a bola do Bruno Fux, novamente, inclusive o Pedro deitou e rolou em cima do Bruno Fux. O Bruno Fux tentou recuperar a bola, pênalti, que para mim foi muito bem marcado em cima do Pedro. O Jorginho mostrou personalidade, experiente, que é, me dá a bola aqui, eu vou bater. Bateu muito bem, dando aquele pulinho, enganando o goleiro Carlos Miguel. Carlos Miguel para um lado, goleiro para o outro. E aí, quando muita gente imaginava que o primeiro tempo fosse acabar 2-1, eis que o Flamengo consegue o terceiro gol com Pedro, que para mim é o melhor centroavante do futebol brasileiro. Minto, é o melhor centroavante da América do Sul. Joga demais. O que o Pedro jogou hoje foi um absurdo. Ele fez o terceiro gol do Flamengo. E aí o Flamengo foi com uma vantagem no placar muito boa para o segundo tempo. Veio o intervalo, nenhuma substituição dos dois lados. Só essa substituição forçada no primeiro tempo do Flamengo, né? O Danilo entrando no lugar do Léo Ortiz. E por falar no Danilo, o Danilo anulou o Vitor Roque. O Vitor Roque, ele estava tendo uma certa, não vou dizer facilidade, mas ele estava ganhando os duelos com o Léo Ortiz. Quando o Danilo entrou, ele anulou o Vitor Roque. O segundo tempo, o Flamengo veio, mesmo roteiro, tendo mais a posse de bola e tal, segurando mais o jogo, o Palmeiras tendo que sair mais, né, para buscar, diminuiu até mesmo empatar, só que as substituições que o Felipe Luiz fez matou a estratégia do Abel Ferreira. O Felipe Luiz colocou Carrascal, Gonzalo Plata e Saul, os três ao mesmo tempo. Os três entraram muito bem. Inclusive, eu quero falar sobre Carrascal. Se ele acha que jogando desse jeito, tendo essa leitura tática, esse estilo de jogo com raça, vitalidade, disposição, se ele acha que vai conquistar a torcida do Flamengo desse jeito, ele está no caminho extremamente certo. Entrou novamente muito bem,
Acho que o Gonzalo Plata também entrou muito bem e o Saúl, nossa, dominando o meio de campo. E por falar em dominar o meio de campo, gente, a partida do Jorginho foi um absurdo. Jorginho jogou muita bola. Eu sei que muita gente vai eleger o Pedro, o Arrascaeta como o melhor em campo, mas se eu fosse votar, eu iria votar no Jorginho. Sabe por quê? Esses jogadores que jogam nessa posição, dificilmente eles ganham, entre aspas, a coroa de melhor em campo. Porque os protagonistas são os que fazem gol, que dão assistência. O Jorginho hoje jogou muita bola, gente. Ele fez gol de pênalti, tudo bem, mas bateu muito bem, personalidade. E o que ele fez no meio de campo, ele dominou o meio de campo, dominou. Ele deu aula de como jogar futebol. O Jorginho joga muita bola. E aí depois ele tirou o Pedro, botou o Bruno Henrique, foi apenas para matar o jogo. E no finalzinho, quando o Flamengo já tinha se desligado tudo, tem que tomar cuidado, no último minuto, eis que Gustavo Gomes consegue diminuir o placar. E aí, logo depois, o árbitro apita o fim do jogo com uma vitória sensacional do Flamengo, tá? Para mim, na minha concepção, uma vitória extremamente merecida. O Arrascaeta falou, cada jogo é uma final, é passo a passo. Temos 10 finais pela frente, temos a Libertadores e depois uma final contra o Fortaleza. Essas tardes no Maracanã são sempre especiais, comentou o Camisa 10. E por falar em tarde no Maracanã, parabéns para a torcida do Flamengo, tá? Novamente, dessa vez mais de 71 mil pessoas, 71.651. O recorde continua sendo Flamengo e Cruzeiro, com 72.565 pessoas presentes no Maracanã. Galera, embora o Flamengo tenha vencido o Palmeiras, o Flamengo ainda não está na liderança do Campeonato Brasileiro. Por quê? Palmeiras e Flamengo têm o mesmo número de jogos, 28, 61 pontos, mas o Palmeiras leva vantagem no critério de desempate, que é o número de vitórias. O Palmeiras tem 19 e o Flamengo 18. E na próxima rodada, não é exagero dizer que o Flamengo tem total potencial de assumir a liderança. Por quê? O Flamengo vai pegar o Fortaleza, tudo bem que é fora de casa, mas, assim, independentemente disso, qual time entra em campo, o Flamengo é o favorito. Fortaleza vive a sua pior fase nos últimos anos aí. E o Palmeiras vai receber o Cruzeiro no domingo. E o Flamengo joga antes, no sábado. E aí o Palmeiras recebe o Cruzeiro no domingo, 8h30 da noite. Então, não é nenhum exagero dizer que o Flamengo tem condição, sim, de assumir a liderança na próxima rodada. Uma vitória extremamente justa do Flamengo, fez por onde, jogou bem coletivamente falando, jogadores individualmente falando também foram muito bem. E o Felipe Luiz, ele deu aula novamente naquele jogo de tabuleiro, jogo de xadrez que a gente gosta nos treinadores. Ele venceu o Abel Ferreira nesse jogo de tabuleiro, foi muito bem. Então, é uma vitória para começar a semana muito bem. Você, torcedor rubro-negro, agora se prepara, porque quarta-feira tem Libertadores da América, Flamengo e Racing, novamente mais de 70 mil pessoas provavelmente presentes no Maracanã. Parabéns ao Flamengo, mostrou que vai brigar pelo título. Até postei isso nas minhas redes sociais. Vitória importante demais do Flamengo. Vitória de time que vai brigar por título, vitória de time que tem um grande treinador, vitória de time que tem jogadores de altíssimo nível, vitória que deixa a briga pelo Brasileirão ainda mais acirrada. Quem vai levar melhor? Eu acho que o Flamengo. E eu falo isso não por eu ser torcedor do Flamengo, é desde o começo do ano eu falo, o Flamengo, para mim, ganha o Campeonato Brasileiro. Mas, repito, é uma briga muito acirrada e na Libertadores é uma incógnita, embora eu acho que o Flamengo tenha a vida mais difícil pegando o Racing e o Palmeiras pegando a LDU. Porém, eu acho que vai ser Flamengo e Palmeiras na final, mas a final é um jogo só, em Lima, campo neutro, é o famoso tudo pode acontecer. E por falar nisso, o Andrés Pereira foi muito vaiado hoje no Maracanã, inclusive teve um lance que ele escorregou no gramado, a torcida vaiou, parecia até gol, impressionante. Mas é isso, galera, eu acho que você, torcedor rubro-negro, tem que ficar muito feliz com essa vitória, porque foi uma vitória de time que quer ser campeão e muito campeão. O Flamengo há muito tempo não ganhava no Maracanã. A última vitória tinha sido contra o Vitória, por 8-0, aquela goleada. Depois foram 3 empates consecutivos. Então, uma vitória importante que deixa a semana mais tranquila, pelo menos nesse início. Tamo junto, galera. Fui! Vamos ver se sai algum dos seus comentários aqui, ó, como por exemplo o do Edson. Pedro, Arrascaeta e Jorginho acabaram com o jogo. E aí, concorda? O time tem que jogar assim na quarta-feira com raça. Vamos pra cima deles, Mengão. De fato, surpreendeu o Flamengo. Começou bem nervoso, mas depois se encontrou no jogo. Deu uma chance ali pro Palmeiras e um monte de outras confusões. Mas vamos lá. Pedro é craque, Pedro é o cara, não pode ficar de fora. Ninguém entende muito bem porque que o Pedro, né, não tá como titular. Feliz pela vitória. Carrascal é muito embaçado. Moleque é o Neymar colombiano.
O Bruno Henrique, depois da polêmica dos cartões, ele não tá jogando nada, de fato ele não tá aparecendo no jogo, né? Indiscutivelmente foi uma grande vitória, mas levar um gol nos acréscimos é muita incompetência. Bom, essa é a opinião aí do Walter. E é bom pro Palmeiras ver como é ruim ser prejudicado contra o São Paulo, eles não reclamaram. É isso aí, galera. Qual é a opinião de vocês? Abraço!